Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que há quase 20 anos atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Saiba mais sobre a Nutripura em www.nutripura.com.br e fique ligado nos artigos que saem no blog Canivete, que na minha opinião é o melhor conteúdo sobre pecuária de corte que você vai encontrar na internet. Siga também a Nutripura nas redes sociais, é só chegar lá no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo na hora certa. E aí, pessoa? Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nesta semana eu tô aqui com a Letícia Badawi, fundadora da L Badawi Advocacia e diretora de arbitragem na Camagro, a Câmara de Arbitragem e Mediação do Agronegócio. Você vai saber exatamente o que é isso daqui a pouco. A Letícia é advogada pela Universidade de São Paulo e também formada em administração pela Fundação Getúlio Vargas, ali meio que juntinho, né? Possui mestrado em Direito e tá fazendo seu doutorado em Sociologia pela Universidade Estadual de Londrina, onde ela leciona há quase 23 anos. Aí tem muito mais coisa que a Letícia vai contar aí pra gente. Letícia, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja muito bem-vinda ao Agro Resenha Podcast. Paulo, eu é que te agradeço enormemente, né? Porque eu me senti promovida. Eu sou sua seguidora e uma grande fã do Agro Resenha, né? É meu modelo, tive inspiração de podcast do agronegócio. Então, esse convite, para mim, foi um presente, né? Uma promoção, como eu disse. E é importante a gente fazer esse treinamento aqui, porque logo tem que sair o podcast do Jurídico de Botas, né? Sem dúvida, já vamos falar disso, explicar aí pro pessoal o que é o Jurídico de Botas. Exatamente. E você que tá aí do outro lado, escutando esse episódio aqui, não perca esse bate-papo, porque tá muito legal. Firma o golpe aí que nós já estamos de volta. Você ouve agora Agro Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Apresentação, Paulo Ozaki. Bom, tô aqui de volta com a Letícia. E Letícia, pra gente, você já conhece, né, a resenha. Então, pra gente começar, de fato, a nossa resenha, teria como você contar um pouquinho da sua história pra gente? Bom, eu sou uma mulher pé vermelho, nascida no norte do Paraná, em Cornélio Procópio, para onde meus avós migraram, né? Meus avós maternos, são daquela leva do pessoal que veio do sul de Minas, para o norte do Paraná, pegou aquela época áurea do café, do ouro verde aqui, passou pela Geada Negra, e aí vim para Londrina com meus pais, ainda pequena, e morei aqui até entrar na universidade. Estou de volta, né, depois de uma temporada em São Paulo, onde eu fui estudar, aprender, conhecer o mundo, que naquela época, sem internet, a gente realmente tinha que se deslocar para buscar o melhor na nossa formação. E foi essa trajetória que eu fiz, até, num dado momento, voltar para a minha terra e me devolver, né, para a minha comunidade aqui, para o meu ambiente que tem essa vocação agrícola, o que eu tinha aprendido lá na Captar. E é interessante, né, você comentar isso, porque esse ano nós vivemos essa questão da geada de novo, né? Um negócio que aconteceu aí no Paraná, tenho amigos, né, que tiveram, a família teve, né, o problema com a geada negra lá no passado, acho que foi década de 70, né, que você comentou, né? É um negócio assim que, e eu achei legal, você falou o seguinte, né, que é mais ou menos o que eu fiz, mais ou menos, né, porque assim, a gente foi estudar lá em São Paulo
e aí voltou pra casa pra ajeitar o negócio, né? Que eu acho que é um negócio importante também, né, Letícia? Sem dúvida, né? Sem dúvida. E a gente tem essa fase de vida também, eu acho, né? Naquele momento, eu tinha aquela ânsia, muito novinha ainda, mas eu não sabia que eu era tão novinha assim, né? Hoje eu vejo aperto no coração que meus pais devem ter tido, soltar aquela caipirinha em São Paulo com 17 anos. E assim, foi muito bom, mas chegou a hora de voltar, né? Prestei concurso, entrei na UEL e hoje eu posso colaborar, contribuir aqui em Londrina com esse trabalho no direito no agronegócio. Então, assim, eu fico muito feliz de poder dar esse retorno também para a terra onde eu fui criada. Claro, claro. E acho que até um pouco disso que eu queria começar esse bate-papo, né? Voltando um pouquinho, porque como eu comentei lá no início, eu achei muito legal isso. Na verdade, eu não sabia, né? Depois que eu fui fuçar lá no seu LinkedIn, que eu vi, mas ela fez administração, mesmo, né? Mais ou menos na mesma época, né? E eu queria, antes de tudo, puxar esse assunto que eu achei muito interessante, né? Porque você se formou em Direito, né? Pela São Francisco e fez administração pela FGV ali, mais ou menos ao mesmo tempo. E depois, você fez um MBA em agronegócio, né? Quer dizer, tem uma coisa que eu sempre falo aqui no podcast, que é esse lance de quando você é um prestador de serviço, seja para o produtor rural, né, ou qualquer outra coisa, é muito interessante e, inclusive, muito importante você conhecer o negócio dessa pessoa, né? Especialmente quando se trata de produtor rural. Qual que é a sua visão hoje sobre essa questão, né, que eu comentei, e de que maneira ter essas duas visões que você teve, né, cursando 2 cursos diferentes, depois se especializando, como que isso impacta no seu trabalho hoje? Isso foi fundamental para ser a profissional que eu sou hoje, Paulo, porque eu fui fazer administração de empresas, né? Entrei na GV, fiquei muito feliz com aquela oportunidade de poder conhecer administração de empresas naquela época em São Paulo. Como eu já comentei, nós não havia internet disponível, então o conhecimento estava todo concentrado lá, fisicamente falando mesmo. E depois eu resolvi fazer direito também. E o direito hoje tem mudado, mas passou por anos, décadas de muito tradicionalismo, muita formalidade, muita visão só, digamos, estritamente legal mesmo, só estudar as leis e sem entender os negócios, né? Não era uma característica do profissional do direito antes. Então, eu tive esse diferencial. Então, foi uma grande alavancagem aí, né, para o mercado, porque conciliando as duas universidades, né, como eu disse, tive a felicidade de estudar em universidades assim, muito boas, com cursos muito bons. Então, eu já consegui, desde o começo, quando eu retornei para Londrina, eu já pude experimentar esse diferencial, até na própria condição do escritório, no modo de conversar com os clientes. Então, já havia uma linguagem da administração, da gestão, do business, entendeu? Sim. Que era diferenciada de só aquele legalismo puro, aqueles jargões jurídicos tão, muitas vezes, inacessível, né, para o cliente, para as pessoas em geral. Então, isso já foi um primeiro passo. E aí começa o envolvimento com o direito no agro, que isso foi, digamos, até que natural, né, porque eu moro numa região de vocação agrícola, então, muito antes de ter aquela moda de pôr no site, faço direito do agronegócio, não digo nem moda, mas uma tendência, né, uma característica que nós temos hoje, mas as causas que vinham já eram muitas do agro. Uma das minhas primeiras causas foi crédito rural, envolveu o crédito rural. E aí, naturalmente, vieram os contratos agrários e eu fui já com essa dupla formação me ambientando. Também, no momento seguinte, começa a fazer muito sentido trabalhar com planejamento sucessório, com questões relacionadas à gestão de família. Então, aí eu já vinha com os conhecimentos da administração e ainda tinha uma experiência familiar no agro, com todos os seus conflitos, né? Então, os conflitos que as pessoas vivem, e aí você percebe, não, esse filme eu já vi, né? Desde pequenininha, ele já passa em casa. Então, as coisas foram se unindo até que chegou um momento que eu falei, peraí, eu vou prestar atenção agora na parte formal, acadêmica, técnica. O MBA em agronegócio da Exalc, então, veio nesse sentido de aprender mais sobre os ciclos produtivos, né? E algumas questões técnicas mais específicas das agrárias. E já veio ao encontro também da formação que eu tinha em administração. Então, não tive tanta dificuldade com essas outras disciplinas. E aprendi muito mais sobretudo sobre os ciclos produtivos, a dinâmica de cada subespecialidade aí dentro da produção agrícola. E foi, para mim, uma experiência, isso foi mais recente, mas era
algo que faltava para fechar esse ciclo, e aí já podendo usufruir do ensino à distância, porque se eu tivesse que ir para Piracicaba toda semana a essa altura, não daria mais, mas a Exalc tem um excelente curso de MBA, então mais uma vez tive a oportunidade de estar numa universidade de ponta, e foi fantástico, assim, eu defendi a minha monografia, e o tema foi juntando tudo isso justamente, foi governança corporativa em agrotechs, que também são muito fortes aqui na minha região. Nós temos um hub de inovação no agro muito presente, forte, né? Com bastante destaque. Então, as coisas se complementam e permitem, vamos usar a expressão, né, que muitos utilizam aí, um profissional mais holístico, mais global, mais integral. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Para quem nos contrata. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu gostei bastante, né? E é uma coisa que, para você que é advogado e trabalha com direito também, né? É importante, mas para qualquer outra área que é acessória, né? Ao produtor ou qualquer indústria, né? Porque conhecer o negócio do cliente e tudo mais, eu acho que faz toda a diferença. E eu acho que uma coisa que você falou e que matou a pau que é o seguinte, eu vim aqui pra minha região, era tudo agro aqui, inevitavelmente ia cair processos e coisas relacionadas ao agro, né? E como você já tinha esse tino, já conversava, faz toda a diferença, né? Eu acho que é isso aí que eu achei interessante, eu queria puxar. Inclusive, uma outra coisa que você comentou, que você falou assim, agora pelo menos eu percebi bastante, né? Existe essa atuação mais focada, ficou mais evidente, na verdade, dos profissionais do direito, né, no agro. Eu acho que muito por conta da exposição em redes sociais e tudo mais, essas coisas, né? Mas você mesmo falou, né? Você já tá há mais de 20 anos nessa pegada aí, né? Trabalhando e lecionando, né? Mas sabe uma coisa que eu queria entender? E aí você fica totalmente à vontade para falar, que assim, eu imagino que o perfil das causas, das coisas, posso estar enganado, mas ele mudou ao longo desses períodos? O que rola mais hoje? Queria que você desse esse panorama, assim, dessa sua experiência, né? Não só como advogada, mas como professora também. O que vem evoluindo nessa questão? Paulo, o que eu percebo é uma sofisticação do direito quando a gente aplica isso ao agronegócio. Por quê? Porque o agronegócio sofisticou-se. Então, como vocês das agrárias perceberam, houve uma revolução tecnológica no campo. Eu acho que isso é evidente no Brasil, o ganho de produtividade e o tanto que a inovação é importante hoje. Então, houve todo um processo e as pessoas precisaram aprender isso, e cada dia se leva mais isso para o campo. Houve um aprimoramento de gestão, né? A gente vê em propriedades rurais, como houve uma sofisticação da gestão também, das grandes, mais empresariadas, mas também em produtores, pequenos produtores e médios produtores, porque houve um fenômeno que até aconteceu comigo, de certa forma, também. Houve aquela saída do campo, uma geração que ficou no campo, a saída do campo e depois o retorno. Então, hoje a gente vê o quanto, até pela divulgação, pelo peso no cenário internacional que o Brasil tem, as pessoas voltaram a se interessar. Então, o bisneto, ele quer voltar para a fazenda, ele tem a internet hoje, ele tem possibilidade de viajar com menos custo. Então, a gente quebrou um pouco aquele padrão de que eu vou para São Paulo, eu vou para uma outra capital e não volto mais para lá, porque lá está atrasado, lá no interior. Não é isso. Aí no Mato Grosso vocês veem muito bem isso, em várias cidades, né? Então, isso levou a uma sofisticação. E aí, teve que impactar no direito isso, né? Então, o direito passou a ter também que atender as demandas do agro e os contratos ficaram mais sofisticados. Então, é nesse sentido que eu acho que o perfil das casas muda nessa linha. Claro, nós continuamos tendo contratos agrários, mas temos contratos mais sofisticados, continuamos tendo questões relacionadas à terra, mas nós temos um grande desenvolvimento das questões de societário, né? Então, há uma estruturação empresarial hoje acontecendo no campo, então os direitos societários, a formação de limitadas, holdings familiares, holdings patrimoniais envolvendo agropecuárias, e o ambiental também. O direito ambiental hoje não tem como, você pode ser pequeno, grande, médio, enorme, não tem como fugir da atividade regulatória, sanitária, ambiental. Então, toda essa sofisticação do direito, somada à sofisticação do agro, trouxe esse casamento aí desse direito que é aplicado às várias áreas do agronegócio. Então, são várias áreas do direito entrando em vários momentos da cadeia também.
né? Do sistema todo, eu diria. Claro. Então, quando a gente fala em revenda, com operações de barter para comercializar insumos, você tem instrumentos jurídicos mais sofisticados. Hoje a gente tem fundos envolvendo o agro, como o FIAGRO, que foi recentemente lançado, investidores estrangeiros. Então, eu resumiria nessa palavra, uma sofisticação dos negócios no agro, que leva a uma sofisticação jurídica também, dos instrumentos jurídicos. Legal. Sabe que eu não tinha parado pra pensar sobre isso. Você tá falando aí, eu tô refletindo aqui, de fato, né? Quer dizer, a gente fala direto aqui, né? Tipo, nos últimos 60 anos, o tanto que o negócio evoluiu no campo, né? A globalização, no sentido de que hoje, pra você saber o preço da soja em determinado local, você tem que olhar Chicago, né? E, quer dizer, tudo isso, de fato, teve que exigiu muito mais dos profissionais, né? E faz muito sentido essa questão que você comentou, que é dessa sofisticação. Quer dizer, vocês precisaram se adequar também, né? A essa nova visão do agronegócio, né? Sem dúvida. Nós tivemos que criar e modelar soluções jurídicas para esse novo empreendedor do agro, né? Que tinha demandas diferentes, né? De globalização, de século XXI, de tecnologia, e o direito precisou acompanhar e criar soluções para esse produtor, para esse empresário, para esse revendedor, né, para esse agroindustrial. Sim, sim. Afinal, nós estamos falando de agronegócio, né? Todo o sistema aí, né? Sabe uma coisa também que me veio na cabeça aqui agora, ô Letícia? Eu lembro que na época que eu trabalhava no IMEA, aqui em Mato Grosso, né? A gente fez teve um estudo que foi feito sobre essa questão da pejotização, né? Quer dizer, o produtor, acredito ainda que a maioria ainda é CPF, né? O cara é pessoa física, né? E faz todos esses negócios. E eu vi você falando aí dessa questão das empresas e tal. Você tem visto essa modulação, assim, do CPF pro CNPJ? Como é que você vê essa questão? Tenho visto, mas eu sou muito realista. Eu acho que o produtor ele tem que estar assessorado para decidir o que é melhor para a sua atividade, para o seu contexto. Às vezes, essa ideia de pejotizar, realmente, para a gente que é do direito, nossa, forma uma estrutura societária e vários desenhos, e eu me divirto, né? Eu gosto de fazer isso. Então, mas é aquilo, nós temos que adaptar àquela demanda. Em muitos casos, não compensa o custo dessa transformação. Porém, Paulo, independentemente de ser um CNPJ, ou seja, esse produtor CPF, ainda assim há muitos ganhos com uma série de práticas que podem ser adotadas, né, de gestão e que envolvem decisões jurídicas também que podem otimizar esse negócio, até o momento em que para aquele negócio dele a transformação em PJ seja economicamente interessante. Há também aqueles que optam pela PJ, porque ainda que, num primeiro momento, haja um custo maior, como muitas vezes há, mas já pensando no futuro e na perenidade do negócio. Então, quando a gente faz algumas estruturas societárias para algumas famílias, sobretudo, né, porque também a gente praticamente está falando de uma atividade familiar, de empresas familiares, de negócios familiares, então essa estruturação, ela já cria alguns mecanismos de prevenção de disputas, né, que facilitam a continuidade do negócio. Então, às vezes, a opção é essa, a opção é realmente de gestão e não só financeira. Então, cada caso é um caso. Isso tem que ser bem customizado mesmo para aquele tipo de atividade, para aquela determinada família, para aquele tamanho de propriedade. Né? Existem soluções muito positivas, até independentemente de se transformar imediatamente numa PJ. Eu acredito muito nisso, né? Assim, eu lembro que teve uma campanha bem forte, assim, né? Do pessoal querer ser CNPJ, e eu lembro que as instituições, elas começaram a trazer, né, pessoas para explicar o que era, porque eu sou muito leigo nisso, tá, ô Letícia? Mas eu acredito muito nessa questão de você trabalhar bem a gestão interna para daí tomar decisões, né? Porque pelo que eu pude perceber, você transformar uma fazenda hoje que é totalmente familiar, que tá na pessoa física para uma pessoa jurídica, não é um processo tão simples assim, e é sobretudo uma decisão econômica também, né? Quer dizer, se você não tem as informações aqui para tomar uma decisão, também não é tão simples assim, né? É uma construção, né, Paulo? Eu sou contra você apresentar isso como para o agro da lavoura, que deve ser feito necessariamente. Sim. É uma construção, há vantagens sim, mas é uma construção e cada negócio tem que ser analisado. Né? Onde se quer chegar, de quanto se dispõe para fazer essa transição,
Mas há vantagens? Sim, também há vantagens. É uma questão de ter boas informações, né, e tomar uma decisão estratégica. E tudo isso vem já de uma cultura de gestão que tem que estar arraigada ali, né? Não é uma coisa tão simples assim, né? Que você começa amanhã e tudo mais. Mas, de fato, isso aí daria outro episódio, né? Pra falar a verdade. Sim. Daria um episódio só sobre isso, com certeza. Eu não sei você, mas eu gosto de escutar podcast no som do meu carro enquanto eu dirijo, e é o jeito que eu encontro tempo para me informar sobre tudo que me interessa. E é pelas estradas do interior desse Brasil que o agro tem construído a sua história, e sem dúvidas a S10 está presente nela, sempre em parceria com o homem do campo, carregando de tudo, especialmente boas histórias de gente que faz acontecer. Falando em boas histórias e de gente que faz acontecer, a Chevrolet está produzindo o S10Cast, um podcast quinzenal que você pode escutar do conforto e segurança da sua S10. Ouça o S10Cast em sua plataforma de podcast favorita e lembre-se de assinar o feed para ser avisado dos novos episódios do S10Cast. S10Cast, o podcast feito para quem faz. Um ponto aqui que eu acho que é mandatório, né? Tanto no seu currículo como nas coisas que você fala muito, né? Nas suas lives, nos seus materiais, né? Nas entrevistas, né? Que você dá também. Muitas delas é sobre essa questão da arbitragem e mediação no agronegócio. Inclusive, você como eu falei lá no início, a diretora da Câmara de Arbitragem e Mediação no Agronegócio, que é a Camagro, que é a primeira vez que eu li Camargo, obviamente. Eu falei, como assim Camargo? Achei que era uma empresa. Mas, enfim, queria ver contigo, Letícia, se você pudesse conceituar, né, essa parte da mediação e da arbitragem no agronegócio, mostrar um pouco das suas diferenças, né, o que é arbitragem, o que é mediação, enfim, vantagens, enfim, acho que seria legal dar esse, como diz o outro, um overview geral. Paulo, eu penso que isso vai como consequência da sofisticação das relações jurídicas no agronegócio, da sofisticação do negócio mesmo. Porque eu vou explicar de uma maneira muito simples, né? O que é mediação e arbitragem, muito direta, são meios fora do Poder Judiciário, que a gente chama de extrajudiciais de solução de disputas. Por que eles são positivos, são vantajosos no agronegócio? Porque eles têm características de agilidade que o nosso judiciário não consegue dar, né, imprimir e dar aquele tratamento rápido, mais eficiente para as demandas, devido a uma série de obstáculos, o número de processos que nós temos, as mais variados tipos de causa no Poder Judiciário. Então, essa eficiência o judiciário não consegue alcançar. Né? Ele não está moldado para isso, ele precisa atender todo um acesso à justiça. De um país do nosso tamanho, não haveria nem como ele entregar com mais rapidez essas soluções. E o agro não para, né? Como está na moda de dizer, o agro não para. Então, a gente precisa de mais eficiência e essa eficiência está associada a decisões mais rápidas, a soluções mais rápidas. E a gente sabe que a cultura aqui, a gente tem a sazonalidade das culturas e mesmo que a gente esteja falando da agroindústria, tudo, no fim das contas, está relacionado com o campo. Né? É lá da porteira, de dentro da porteira que sai tudo, mesmo que vai parar lá na bolsa, né? Com emissão de certificados de recebíveis no agro. Então, a cadeia precisa de agilidade. Essa sofisticação também traz uma especialidade que muitas vezes a gente não consegue obter no judiciário. O juiz, ele trabalha com vários tipos de causa e o assunto ficou tão detalhado, tão especializado que árbitros, né, aqui falando da arbitragem, que é uma solução extrajudicial, né, semelhante à que o juiz dá, no sentido de ele decide a causa, o árbitro é um julgador, isso é legitimado pelo sistema legal, então tem total validade esse tipo de decisão, tanto quanto a de um juiz do Poder Judiciário. Então, esse julgador, você escolhe, as partes escolhem pessoas especializadas no assunto. Então, isso permite também um primor, uma qualidade de decisão, não porque o árbitro seja melhor do que o juiz, mas porque ele é especializado naquele assunto. Entendi. E ele pode atender poucos casos e nos assuntos dos quais ele entende mesmo. Então, as partes têm essa oportunidade.
Um mediador também atua nas soluções extrajudiciais, mas são soluções negociadas, dialogadas, né? Ele facilita aquele processo de negociação. Às vezes você vai negociar direto, não consegue sair daquilo, e ao invés de você buscar o Poder Judiciário, você vai para uma Câmara com uma mediação, e esse mediador, essa mediadora facilita esse processo de conversa, das ideias, das soluções que poderiam ser adotadas, e as partes chegam a um famoso acordo. Então, a mediação é esse tipo de solução acordada. A arbitragem é uma solução dada por um árbitro, que é um julgador, mas ambas defendemos aí que fora do Poder Judiciário consegue entregar mais rápido e melhor a agilidade, solução. Né, no negócio. Sem nenhum demérito para o Poder Judiciário, mas que está muito ocupado com todo tipo de causa e com milhões de processos. E sabe, você estava comentando, né, dessa questão da especialidade, né? Inclusive, há poucos episódios atrás, episódio 194, eu trouxe um amigo meu aqui, o Cleomar, né, também conhecido como Bida, engenheiro agrônomo e tudo mais. Ele é perito, né, judicial. E é uma coisa bem interessante, né, porque é justamente isso que você falou. Às vezes o juiz não tem o conhecimento daquele negócio ali, ele tem que chamar um perito que tem esse conhecimento. Dentro dessa arbitragem é mais ou menos assim, né? O árbitro que tem o conhecimento, ou cada parte tem o seu, vamos dizer, os seus peritos? Como é que funciona isso? Em termos técnicos, né, se for um árbitro que vem do direito, ele só está mais habilitado para conversar com esse perito. Não necessariamente a gente vai dispensar uma perícia de um engenheiro agrônomo, ou de um veterinário, ou de um biólogo, no caso de uma cultivar, por exemplo. Então, muitas vezes, ele não é um árbitro que necessariamente tem formação em todas as áreas que envolvem o agronegócio, no sentido dessa especificidade da área. Né? Mas ele entende das relações do agro, ele entende a dinâmica do negócio, ele entende do direito aplicável àquelas relações. Então, ele tem, no mínimo, uma curva de aprendizado mais rápida quando nessa diálogo com o perito. Não que se vá dispensar uma perícia numa arbitragem. Muitas vezes elas acontecem. Mas ainda assim, o perito estará conversando com alguém que já tem um background de formação para entendê-lo de maneira melhor e mais rápida. Entendi. Na verdade, um não anula o outro, né? Que eu quero dizer assim, exatamente, tem tanta especificidade que você precisa de gente que entenda do negócio, né? É isso que eu tava pensando. Na verdade, aqui agora. Um otimiza o outro, né? Exato. Exatamente, porque se for uma mediação, chega num consenso mais rápido, né? Enfim, fico pensando nessas coisas assim, né? Tem uma coisa que também, né? Aliado a isso, né? Quer dizer, você foi entendendo melhor do agronegócio, foi se especializando nessa questão, né, Letícia? Sempre quando se fala, pelo menos na minha cabeça, né, antes de saber que existia toda uma área voltada pro agronegócio do direito, inclusive tem muitos ouvintes do podcast que são advogados, inclusive você é uma delas, né? Que chegou assim. Eu vou falar a verdade pra você, eu fiquei muito surpreso em saber que existiam muitos advogados mesmo que escutam o podcast. Eu acho que é muito por isso, né? De tentar entender também um pouco mais o setor. Mas eu, antes de saber que existia toda essa área, você falava em questões ligadas ao direito no agro, logo a gente pensava, né? Em advogado, juiz, tribunal, julgamento, aquelas coisas que a gente só vê na TV, né? Que a gente é leigo, né? Só que a gente não sabe que existem formas diferentes, como você comentou, né? De uma arbitragem, de uma mediação e tudo mais. Eu acho que muito disso é porque as informações, elas não chegam bem, né? Para quem precisa, no caso, né? E eu acho que hoje a internet, ela possibilita que a gente tenha mais informação disponível e até um pouco mastigada, né? E eu queria que você contasse um pouco da sua experiência com isso, porque, pô, você tem uma experiência bacana, né, no agro, teve uma boa formação, foi trabalhando no agro ao longo da sua carreira, hoje, né, tem esse conhecimento bem profundo da arbitragem, da mediação e tudo mais, e também você passou a fazer conteúdo na internet, né, o que é super legal também. Conta um pouco pra gente dessa experiência sua e o que você vê dessa questão, né, do direito e das pessoas, como as pessoas enxergam o direito no agro. Paulo, eu tinha um incômodo, né, relacionado a essa ponte que não tinha sido construída entre nós da área jurídica, que temos condições de contribuir com os players do agro, e esse distanciamento de justamente esse público ver o advogado como problema. Então, já existia esse incômodo. Eu participei de um congresso no final de 2019, segundo semestre, em que uma figura bastante representativa, importante do setor rural estava, e ele disse a seguinte frase. Ele estava na abertura do congresso e disse:
eu nem gosto de ouvir falar em advogado, já penso em problema. Eu falei assim, então, peraí, precisamos resolver essa falta de comunicação. E aí me surgiu a ideia de utilizar a internet. Aí com a pandemia foi um empurrão que faltava, né? Então, ano passado eu comecei a produzir uma série de lives e criei esse canal de comunicação, né, chamado Jurídico de Botas. E o nome foi escolhido justamente para mostrar que o objetivo era falar numa linguagem acessível aos que trabalham no agro e não são iniciados na legislação, não entendem de leis. Então, o Jurídico de Botas foi muito bem recebido, fizemos as lives, aí começamos também a produzir e-book, tenho hoje um site um site com publicações, e o que foi muito bacana é que foi muito bem aceito pela própria comunidade jurídica, porque como a gente tem um crescimento desse mercado, jovens advogados muito interessados, além de outros players do agro, que eu pretendi atingir para construir esse canal de comunicação, a comunidade jurídica também passou a assistir, a ouvir o Jurídico de Botas. E mesmo os mais antigos, mais experientes, se interessaram, porque assim, eu procuro trazer muitas inovações, como essas novas formas de solucionar conflito, que não necessariamente no Poder Judiciário. E eu contei e conto, né, com a participação de grandes nomes nas diversas sub-áreas aí do direito no agro, porque, como você disse, são mais de 20 anos de trajetória, então eu tive a felicidade, né, assim como eu estou aqui hoje com você, de ir cruzando por esse caminho com gente muito bacana e muito competente. Então, eu tenho essa sorte também, essa graça de contar com vários colaboradores. Então, são uma série de entrevistas, né? Uma série de entrevistas, de bate-papos como este, que, como você já sabe, né? Pretende um dia chegar a podcast. Interrompi um pouquinho esse projeto por conta do doutorado agora, que me exige muito, mas o Jurídico de Botas tem o podcast aí como também um dos seus objetivos de canal de comunicação. E é legal, né, saber, assim, primeiro que existem, né, formas diferentes de trabalhar o direito no agro, tem toda essa sofisticação também, né, que exige mais do profissional, e tem gente disposta a distribuir o conhecimento, né, que é o seu caso, que eu acho que isso é muito importante. Primeiro, para os próprios advogados poderem entender que existe um mercado crescente, quer dizer, o único setor que cresce bastante no Brasil é o agro, né? Quer dizer, uma baita de uma oportunidade. E outra que é para você mostrar pro produtor ou qualquer agente dentro de todas as cadeias que existem formas diferentes de lidar também com direito, na verdade, né? De uma forma geral. Mas é isso que eu acho legal, né? E também é legal saber que vai ter um podcast em breve aí, né? Exatamente, Paulo. E como você disse, assim, para além dessa questão profissional, assim, da advocacia ou da arbitragem, é uma característica minha, né? Eu acho que foi o que me construiu nessa trilha toda aí de vida, buscar conhecimento, né? Felizmente, assim, eu acho que eu também dei muita sorte nisso, né? Tive pais que sempre estimularam e eu sou essa pessoa sedenta pelo aprendizado. E compartilhar o que eu aprendo também é algo que me gera muita satisfação e muita gratidão. Então, esse canal, né, além das aulas e das redes de trabalho, ter criado esse canal também me trouxe muitas coisas positivas em termos de aprender com os meus entrevistados e saber que há pessoas se beneficiando disso. Eu já recebi vários directs no Instagram e realmente, assim, sem demagogia, eu fico muito feliz. Porque nessa vida, o que a gente leva é o que a gente deixa, na verdade, né? É isso aí, exatamente. Se as pessoas soubessem o tanto que é legal receber uma mensagem no Instagram, acho que todo mundo mandava, não mandava? Verdade. Às vezes, pra gente que cria conteúdo na internet, né, às vezes é um empurrão que precisa pra você não desistir, né? Eu acho que esse é um ponto interessante também. E, óbvio, você tá sempre gerando um negócio de valor ali. E já dizia, né, que a única coisa que quando você divide, você multiplica é o conhecimento, né? Então, é uma coisa que é super importante aí nesse ramo seu do direito, falar do agronegócio, que é um baita de um nicho interessante também, né? Pra falar aí, tanto em podcast, redes sociais, como um todo, né? Como você costuma dizer, eu acho que nessa divulgação do direito no agro é tudo mato. Então, estamos aí com o facão, né? Abrindo picada, como diz o outro. Abrir a picada, isso. Que legal, cara. Acho que, bom,
O que fica, assim, pra mim desse episódio, obviamente, é entender que existem formas diferentes de você trabalhar o direito, né? E saber também que tem gente que quer mostrar isso, né? E fazer também do agronegócio mais sofisticado, obviamente, que acho que é o que fica, né? Então, Letícia, primeiro de tudo, quero agradecer você por você ter destinado o seu tempo aí pra gente bater um papo aqui no AgroResenha. Tenho absoluta certeza que tanto advogados como não advogados que estão escutando a gente aqui agora, caminhando, correndo, andando de bicicleta, viajando, né? O cara conseguiu ter uma visão diferente também, né, do direito no agronegócio, e especificamente dessa questão da arbitragem, da mediação, né? Então, o que eu posso dizer é muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho e empenho aí para levantando essa bandeira, né, como diz o outro. Eu é que te agradeço, né? Essa troca para mim é prazerosa. E é sempre um aprendizado e mais um pedacinho daquela ponte que a gente constrói. Eu acho que o agro ensina muito isso para a gente. A gente consegue viver no dia a dia a ideia de conexões, de elos e de ciclos. Acho que o agro ensina isso bastante para a gente. E isso é fundamental, né? Estarmos em rede, estarmos alinhados e procurar construir, né, um agro cada vez melhor para o nosso país. É isso aí. E, Letícia, para quem queira entender e acompanhar o seu trabalho também, como o pessoal pode fazer? Bom, eu tenho um perfil no Insta, né, que é o @LeticiaBadawi. Lá tem já material do Jurídico de Botas. Se quiser entrar em contato, existe um e-mail. Produzimos um e-book, resultado daquelas séries com mapas mentais. Né, muito legal, por sinal. Muito legal. Então, podem entrar em contato também. Se me mandar um direct no Insta, eu respondo, trocamos os e-mails e eu envio o e-book, que foi resultado das entrevistas do ano passado. E eu estou aí nas redes sociais todas, né? Mas acho que o Instagram, só para não encher muito o pessoal de informação, já é o suficiente. @LeticiaBadawi. É isso aí, ó. Segue a Letícia lá no Instagram, porque sempre tem muito bom conteúdo, né, nessa área. Então, vale a pena aí. Vai estar aqui na descrição desse episódio para você que está escutando aí, tá ok? E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui para te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimore o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Bom, Letícia, agora você vai participar do nosso quiz. Vamos nessa, não? Parte importante aqui do podcast. Vamos nessa, Paulo. O quiz é a parte... Juro que eu não vou ferir direitos autorais. O quiz é a parte mais divertida, talvez. Eu costumava dizer que era mais importante, mas aí o pessoal começou a ficar bravo comigo. Quiz.